Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai resolver exercícios sobre séries, onde a gente vai trabalhar com os testes de convergência, para ver se as séries convergem ou divergem, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, nesse exercício aqui, a gente quer verificar se essa série converge absolutamente, condicionalmente ou diverge. Então, a gente tem a soma de 1 a infinito de 3 elevado a n vezes n ao quadrado dividido pelo n fatorial. Gente, quando a gente tem um n fatorial na nossa série, uma das técnicas mais viáveis que a gente vai ter para saber se é uma série convergente ou não é o teste da razão. Então, fazendo o teste da razão aqui nessa série que tem o fatorial envolvido, vamos descobrir se a nossa série converge ou diverge, tá bom? Então, para o teste da razão, a gente precisa primeiramente encontrar quem é a de n mais 1. Sabendo que a de n é esse termo aqui, ó, o a de n é o nosso termo geral, quem é o a de n mais 1? Bom, todo lugar que tem n, a gente vai substituir por n mais 1. Então, vai ficar 3 elevado a n mais 1 vezes n mais 1 elevado ao quadrado dividido por n mais 1 fatorial. Esse é o nosso a de n mais 1. E agora, como a gente usa esse a de n mais 1 no teste da razão? No teste da razão, a gente vai calcular o limite, quando n tende a infinito, do módulo do a de n mais 1 sobre a de n. Então, a de n mais 1 que a gente acabou de encontrar aqui, ó, n mais 1 ao quadrado, dividido por n mais 1 fatorial. Tudo isso sobre o a de n normal, o an que é o termo normal aqui que a gente tem. Então, 3 elevado a n vezes n ao quadrado sobre n fatorial. Bom, gente, lembrando das regrinhas de frações, quando a gente tem a sobre b dividido por c sobre d, isso é a mesma coisa que o de cima normal multiplicando o inverso do de baixo, então multiplicando d sobre c. Então, vamos usar isso aqui. A gente vai ficar com o limite, quando n tende a infinito, do de cima normal, então 3 elevado a n mais 1, vezes n mais 1 ao quadrado, tudo isso dividido por n mais 1 fatorial, multiplicando o inverso do de baixo. Então, a gente inverte isso aqui. Então, vai ficar n fatorial sobre 3 elevado a n vezes n ao quadrado. Então, gente, vamos simplificar aqui nossa expressão, vamos cortar o que a gente conseguir para deixar tudo mais simples, tá bom? 3 elevado a n mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1, certo? Porque é a multiplicação de potências na mesma base, a gente soma os expoentes. E aqui, n mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial, concorda? Porque o fatorial é n mais 1 vezes n mais 1 menos 1, que fica n, vezes n menos 1, e assim vai indo, vai decrescendo, né? Então, n mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 vezes o n fatorial. E com isso, a gente consegue cortar aqui o n fatorial em cima e embaixo, e a gente também pode cortar o 3 elevado a n em cima e embaixo. Então, a gente vai ficar com o limite, quando n tende a infinito, do 3, que sobrou ali em cima, vezes n mais 1 ao quadrado, dividido, ó, a gente pode cortar aqui também, ó, gente, um n mais 1, que tá ao quadrado, com n mais 1 de baixo, né? Então, em cima sobra só o n mais 1, porque, ó, aqui é n mais 1 vezes n mais 1. Aí, corta um de cima com o de baixo, sobra só n mais 1. E aí, embaixo, fica esse n ao quadrado aqui. Como para n tendendo ao infinito, n mais 1 é sempre positivo e n ao quadrado é sempre positivo, a gente pode tirar do módulo aqui sem problemas, né? Porque isso aqui é sempre positivo. Então, o que a gente está calculando aqui é o limite, quando n tende a infinito, de 3n mais 3 dividido por n ao quadrado. Então, olha só, gente, saímos dessa coisa feia aqui e só de simplificar, cortar em cima e embaixo, chegamos nesse limite mais bonitinho.
Só que aí a gente está caindo em uma indeterminação infinito sobre infinito. Então, para a gente sair da indeterminação, vamos usar L'Hopital, tá bom? Vamos derivar em cima e embaixo. Aí a gente fica com o limite de 3, que é a derivada do de cima, sobre 2n, que é a derivada do de baixo. E por fim, a gente tem o limite de uma constante sobre algo que está crescendo muito, né? Então, isso vai para 0, que é um número menor do que 1. Portanto, pelo teste da razão, como o resultado do limite deu um número menor do que 1, essa série converge absolutamente. Então, é absolutamente convergente. Beleza, gente? Gente, antes de a gente ir para o próximo exercício, eu te convido a fazer parte do Mathematec Academy, que é a nossa plataforma educacional, onde você conta com aulas exclusivas, exercícios resolvidos, provas antigas resolvidas passo a passo, e não apenas de séries e sequências, mas também de várias outras matérias do seu curso. Além disso, sendo membro da plataforma, você também tem acesso ao nosso gerador de listas personalizadas, onde você pode gerar a sua própria lista de exercícios, e a nossa comunidade no WhatsApp para você tirar suas dúvidas e mandar seus exercícios. Então, para ter acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição, mathemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Espero vocês lá! Gente, vamos lá estudar se essa série converge ou diverge. A gente tem a soma de 1 até infinito de n fatorial sobre n elevado a n. Como a gente vai saber se essa série converge, diverge, o que está acontecendo com ela? Gente, como a gente tem um n fatorial aqui, uma técnica muito viável que a gente tem para quando aparece o fatorial é usar o teste da razão. Então, vamos lá. Para usar o teste da razão, a gente vai precisar primeiramente encontrar quem é o termo a de n mais 1. Então, aqui a gente tem o termo geral, an, né? E aí a gente precisa do a de n mais 1. Então, é só substituir todo lugar que tem n por n mais 1. Então, vai ficar n mais 1 fatorial dividido por n mais 1 elevado a n mais 1. Olha que confusão que virou aqui, mas vamos lá, gente. Vai dar certo, vamos simplificar as coisas depois. Então, pelo teste da razão, a gente quer calcular o limite quando n tende a infinito do módulo de an mais 1 sobre a n. Então, fica n mais 1 fatorial dividido por n mais 1 elevado a n mais 1. Então, esse é o a de n mais 1. E aí, a gente divide pelo an, que é n fatorial sobre n elevado a n. Então, aqui, a gente vai ter o limite, quando n tende a infinito, do módulo do de cima normal, que é n mais 1 fatorial, dividido por n mais 1 elevado a n mais 1, vezes o inverso do de baixo, né? Quando a gente tem divisão em frações, fica o de cima normal, vezes o de baixo invertido. Então, n elevado a n sobre n fatorial. Então, vamos lá simplificar as coisas, gente. Primeiramente, n mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial, certo? Além disso, n mais 1 elevado a n mais 1 é a mesma coisa que n mais 1 elevado a n vezes n mais 1 elevado a 1. Então, aqui a gente consegue cortar o n mais 1 de cima com o de baixo e o n fatorial de cima com o de baixo. Além disso, quando n tende a infinito, todos esses termos aqui são positivos, não tem nada negativo. Então, a gente já pode tirar do módulo sem problema, sem receios. Então, vai ficar o limite, quando n tende a infinito, do que sobrou em cima, que foi n elevado a n, dividido pelo que sobrou embaixo, que é n mais 1 elevado a n. Então, gente, isso é a mesma coisa que o limite de n sobre n mais 1, tudo isso elevado a n, né? Porque os dois estavam elevados a n, então a gente pode elevar tudo a n aqui. Tá, e como a gente resolve esse limite agora? Bom, vamos pensar que isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando n tende a infinito, de n mais 1 sobre n, só que elevado a menos n,
Então, a gente inverteu aqui o numerador com o denominador e trocamos o sinal do expoente, né? É a mesma coisa que, por exemplo, 2 sobre 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a menos 2. A gente pode inverter o numerador com o denominador, trocando o sinal ali. E n mais 1 sobre n elevado a menos n, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever o limite, quando n tende a infinito, de n sobre n mais 1 sobre n, tudo isso elevado a n, e depois tudo isso elevado a menos 1, concorda? Então, aqui n sobre n é 1, né? E aí fica mais 1 sobre n elevado a n, e aí depois a gente eleva tudo a menos 1, porque n vezes menos 1 é a mesma coisa que o menos n que a gente tinha aqui. Só que, gente, a gente sabe que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, resulta no número de Euler. Isso aqui é um limite fundamental, né? Um limite fundamental exponencial. E é basicamente isso que a gente tem aqui, né? O limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende a infinito. Então, o resultado disso aqui, desse limite, quando n tende a infinito, é o número de Euler. Só que tudo isso está elevado a menos 1. Então, fica o número de Euler elevado a menos 1, que nada mais é do que 1 sobre o número de Euler. Então, esse aqui é o resultado do nosso limite. Então, ó, gente, você pode até guardar como consequência do limite fundamental, que o limite de x sobre x mais 1 elevado a x, quando x tende a infinito, vai dar o inverso do número de Euler, 1 sobre Euler. Foi esse limite que a gente resolveu aqui, né? N sobre n mais 1 elevado a n, quando n tende a infinito. Legal. E 1 sobre Euler é um número maior do que 1, é menor do que 1? Ó, pensa que o número de Euler é maior do que 1, certo? Então, se você faz 1 dividido por um número maior do que 1, por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 3, isso vai dar um número menor do que 1, certo, gente? Então, o resultado do nosso limite aqui deu um número menor do que 1. Logo, pelo teste da razão, essa série converge absolutamente, beleza? Então, aqui a gente tinha essa série com esse termo geral, usamos o teste da razão, fazendo o limite de a de n mais 1 sobre a n, quando n tende a infinito, e chegamos em um resultado menor do que 1, portanto, a série converge. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!